6h30, hora oficial do Brasil, sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Hoje é Dia Mundial da Saúde Sexual. Olá, muito bom dia. Começa agora o Liberal no ar pelas emissoras de rádio do Grupo Liberal. A Rádio FM Gold 94.7 e a Rádio Clube AM 580. Na internet pelo portal liberal.com.br. Você pode usar os canais de comunicação e as redes sociais para reclamar, denunciar e fazer sugestões de pauta. O telefone é o 34710400 ou mande um WhatsApp para a redação do Liberal 99271-2364. A apresentação de Leonardo Oliveira e Thalita Bristotti. Principais notícias do dia. Brasil ultrapassa 4 milhões de casos e 124 mil mortes por Covid-19. Região atinge 600 mortes por coronavírus. Leitos de enfermaria do HM de Americana atingem 100% de ocupação. Americana descarta retorno das aulas em setembro e vai avaliar novamente em outubro. Para prefeito de Campinas, região permanece na fase amarela. Justiça extingue a ação que cobrava melhorias no HM de Americana. Você está ouvindo Liberal no ar. Previsão do tempo. Agora 6h31, vamos conferir a previsão do tempo para hoje com a Maíra Torres. Essa sexta-feira deve ter o tempo parcialmente nublado com calor, não só em Americana, mas também em toda a região do estado de São Paulo. O dia deve ficar entre 16 e 33 graus. A previsão para o fim de semana prolongado do feriado de 7 de setembro será também de muito sol, calor e sem condições para chuva em praticamente toda a região sudeste do Brasil. Somente uma frente fria chega ao litoral paulista no feriado dia 7. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. Agora são 6h32. Brasil ultrapassa 4 milhões de casos do coronavírus. O Brasil ultrapassa a marca dos 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus, conforme o balanço desta quinta-feira do Ministério da Saúde. Foram 43.773 registros de casos em 24 horas. Além disso, foram notificadas 834 novas mortes e o total de vítimas em decorrência da Covid-19 chegou a 124.614. O Ministério da Saúde orienta a população a procurar um serviço médico aos primeiros sintomas da doença. Os principais são febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, cansaço, falta de ar, náuseas, vômitos e diarreia. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por meio de contato próximo, por gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, além de objetos ou superfícies contaminadas. Por isso, a importância de reforçar as medidas de prevenção, como o uso da máscara e a higienização constante das mãos e das superfícies. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa. Agora 6h33, a Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou mais 6 mortes provocadas pela Covid-19. Com isso, a cidade chega a 127 vítimas da pandemia. Elas morreram entre o final de agosto e esta quinta-feira. 5 estavam internadas no hospital municipal e ao menos 5 tinham outras comorbidades. Elas eram moradoras da Vila Mariana, Nova Americana, São Jerônimo, Jardim Ipiranga, São Luís e Parque da Liberdade. O boletim epidemiológico atualizado trouxe ainda mais 30 novos resultados positivos de coronavírus. A Americana também tem mais 75 novos casos suspeitos da Covid-19, sendo que 5 pacientes estão internados e 70 estão em isolamento domiciliar. No geral, o quadro em Americana é o seguinte: são 4.549 casos positivos, dos quais 4.114 estão recuperados. O município contabiliza agora 5.445 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.
E quem complementa a atualização dos casos no município é o coordenador de jornalismo, Bruno Moreira. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou mais 6 mortes provocadas pelo coronavírus. Com isso, a cidade chega a 127 vítimas da pandemia. Os novos registros ocorreram entre o final de agosto e esta quinta-feira. 5 pessoas estavam internadas no hospital municipal e ainda ao menos 5 dessas 6 vítimas tinham outras comorbidades. Elas eram moradoras da Vila Mariana, Nova Americana, São Jerônimo, Jardim Ipiranga, São Luís e Parque da Liberdade. O boletim atualizado trouxe ainda mais 39 novos resultados positivos de Covid-19. A Americana registrou também mais 75 novos casos suspeitos, sendo que 5 pacientes estão internados e 70 estão em isolamento domiciliar. No geral, a Americana tem 4.549 casos positivos. Desse total, 4.114 estão recuperados. O município contabiliza agora 5.445 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste confirmou 133 mortes provocadas pela pandemia. A nova vítima era uma idosa de 92 anos que morreu na quarta-feira. Ela morava na região do Molon. A Prefeitura também reclassificou uma morte que havia sido contabilizada como Covid-19. Não há detalhes desse paciente. Uma morte suspeita está sendo investigada pelo município, mas não há dados da vítima. No total, a cidade tem 4.643 casos confirmados, dos quais 4.029 estão recuperados. Já foram descartados 13.503 casos suspeitos por meio da realização de exames. Bruno Moreira, para o Grupo Liberal de Comunicação. Jornal Liberal no ar. 6h36 e seguindo com os boletins do coronavírus aqui na nossa região, a Prefeitura de Sumaré confirmou mais 2 mortes provocadas pelo novo coronavírus e alcançou 190 vítimas da pandemia. No total, Sumaré tem 5.253 casos confirmados. Hortolândia tem 3.346 confirmações da doença, com 123 óbitos. E por fim, Nova Odessa tem 672 casos confirmados, com 33 óbitos. Agora 6h37 e os 19 leitos de enfermaria exclusivos para o novo coronavírus no Hospital Municipal de Americana estão todos ocupados. Esses leitos atendem pacientes de gravidade moderada. A taxa de ocupação foi informada pela Secretaria de Saúde às 10 horas da manhã de ontem e divulgada no final da tarde. Na quarta-feira, 14 dos 18 leitos estavam ocupados. Com a internação de mais pacientes, foi necessário ativar mais um leito e agora todos os 19 estão ocupados. A Prefeitura de Americana foi questionada sobre qual a capacidade de ampliação desses leitos no HM, mas não respondeu. Esta é a primeira vez desde pelo menos 10 de agosto que a enfermaria do HM alcança essa taxa de ocupação. No dia 27 de agosto, a taxa de ocupação havia chegado a 94%. No final de junho, quando a enfermaria de coronavírus contava com 20 leitos, também houve a ocupação de 100%. A Americana conta com um hospital de campanha que foi montado na UBS da Avenida Silos, que até agora não precisou ser acionado. Foram montados 2 leitos de emergência e 16 leitos clínicos de baixa e média complexidade. A taxa de ocupação de leitos avançados com respirador no HM foi de 35% ontem. Já a taxa geral de leitos com respirador em Americana, da rede pública e privada, está em 55%. O boletim de ontem trouxe a informação de que 5 moradores deram entrada em hospitais com suspeita da doença. No total, são 47 moradores internados em leitos de Covid-19, dos quais 13 testaram positivo e 34 aguardam resultado de exame. Agora são 6h39. Americana descarta retorno das aulas em setembro. A Secretaria de Educação de Americana descartou retomar atividades presenciais nas escolas a partir de 8 de setembro. O cronograma do Plano São Paulo autoriza atividades como reforço ou plantão de dúvidas a partir desta data, mas as prefeituras têm autonomia para optar por segui-lo ou não.
A rede estadual da cidade deve seguir a mesma tendência. A pasta municipal vai avaliar a situação epidemiológica no final de setembro para definir se retomará as aulas a partir de 7 de outubro, data a partir da qual o governo de São Paulo autorizou o retorno às salas de aula. A secretária disse que uma decisão nesse momento para o retorno daqui a um mês seria prematura. É muito complicado, porque assim, é uma doença que a gente descobre coisas dela dia a dia. Então, é muito difícil para que uma prefeitura, eu sei que tem prefeituras que já fizeram, mas é muito difícil para um prefeito assumir hoje, por exemplo, dia 2, de setembro, se ele volta ou não dia 7 de outubro. Porque em um mês muita coisa muda, né? O estado todo pode ir para uma fase mais branda, o estado pode regredir porque está todo mundo na rua, ninguém está fazendo isolamento, né? Então a gente escuta hoje que o único setor que ainda está preservando a saúde é o setor de educação. Então é prudente que os prefeitos não decidam a vida dos alunos ou da rede de educação até o final do ano. É prudente que eles vão fazendo mês a mês, por exemplo, cada 15 dias, definindo isso. Hoje nós estamos num platô, mas num platô alto ainda, um platô de muito registro de morte. E isso é bem complicado, né? Que graças a Deus as UTIs de Americana já não estão mais lotadas, mas a média de mortes não diminuiu. Serão avaliados indicadores como o número de casos de contaminados na cidade e de crianças infectadas. A maior preocupação da secretaria são os estudantes nos finais de ciclos, como do 5º e 9º ano do fundamental. Em caso de retorno das aulas presenciais, a tendência é que esses grupos sejam priorizados. A Secretaria de Educação também tem autoridade sobre colégios particulares que oferecem apenas educação infantil. O governo estadual definiu que, nos casos das prefeituras que não aderirem ao Plano São Paulo, a diretoria de ensino e a rede particular devem seguir a decisão municipal. Evelene disse que as atividades da rede estadual também não vão retornar em setembro. O liberal pediu confirmação à Secretaria do Estado da Educação e a pasta respondeu que ainda não foi informada da decisão, mas que a prerrogativa é do Executivo Municipal. A Prefeitura de Nova Odessa disse que deve haver uma decisão sobre o assunto nesta sexta-feira. Sumaré e Hortolândia informaram que ainda não houve definição sobre as atividades presenciais. E Santa Bárbara do Oeste não respondeu. Heitor Carvalho, para o Grupo Liberal de Comunicação. 6h42, a Viviane Costa, que nos assiste pelo facebook.com/Grupo Liberal, está perguntando quando volta os fóruns. Viviane, em Americana, o fórum já voltou a trabalhar em agosto, mas ainda com algumas restrições. 6h42 e o Departamento Regional de Saúde de Campinas, do qual a Americana e região fazem parte, deve permanecer na fase 3, a amarela do Plano São Paulo, na reclassificação desta sexta-feira. A informação foi divulgada pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete, através de um vídeo no Facebook. O político participou ontem de uma reunião do Comitê Municipalista no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Vamos ouvi-lo. Amanhã não deve haver nenhuma modificação de cor que nos prejudique. Ainda o resultado final terá algumas avaliações, mas você que é comerciante, você que tem loja no shopping, você que trabalha no setor de serviços, nós vamos conseguir manter esse andamento. Ou seja, provavelmente Campinas se manterá na cor amarela e não deve haver nenhuma flexibilização para a cor verde. Pelo menos esses são os dados desse momento. Esse foi o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Na semana passada, o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado definiu que para passar para a fase verde, a região precisa ter no máximo 40 internações por 100 mil habitantes nos 14 dias que se passaram e no máximo 5 óbitos por 100 mil habitantes no mesmo período. O último dado disponível do DRS de Campinas, do dia 27 de agosto, ele apontava 40 internações e 8 óbitos por 100 mil habitantes. Ou seja, é preciso reduzir o número de óbitos para que a região possa se enquadrar nos novos critérios e avançar para a fase verde.
6h44, diante das imagens de aglomerações vistas, especialmente no fim de semana no estado, no último fim de semana, né? O estado está reforçando a cobrança pela fiscalização sobre o uso de máscaras nos municípios. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional do estado, Marco Vignoli, falou ao Liberal sobre o comportamento dos governos locais em relação a essas aglomerações. Bom, os governos municipais, de maneira geral, feito um excepcional trabalho ao longo desse processo, assim como a sociedade civil, mas é momento de cautela e responsabilidade. Nós estamos pedindo às prefeituras, sobretudo das instâncias turísticas do estado de São Paulo, que tenham nesse feriado uma atenção redobrada. No último fim de semana, o fluxo de veículos nas rodovias foi muito intenso, algo atípico para um fim de semana normal. Portanto, atenção redobrada, fiscalização na utilização de máscaras, conscientização da população para que não haja aglomeração. A aplicação de multas para quem for flagrado circulando sem máscara é uma das medidas anunciadas que devem coibir o avanço do novo coronavírus. Na região do Paulo Teixeira, apenas Hortolândia emitiu multas. Vignoli reforçou a importância desta medida. Uma medida importante, o estado de São Paulo tem os maiores índices do país de utilização de máscara. Se nós falássemos há meses atrás que 98% da população iria utilizar máscaras, seria algo impensado e hoje uma realidade importante. Portanto, essa medida pedagógica, assim como outros países, como a Alemanha, Estados Unidos também o fizeram, tem sido muito importante para salvar vidas no nosso estado. Por fim, o secretário comentou ainda sobre a possibilidade de alinhamento entre as vigilâncias sanitárias municipais e estadual para a garantia dessas medidas de segurança. Um papel fundamental. Nós estamos com o nosso modelo de rastreamento de contatos, as vigilâncias municipais que dão essa capilaridade. Aqui no estado, a tecnologia, a centralidade das informações para poder apoiar esse trabalho feito pelas vigilâncias municipais é algo que vem dando muito certo no nosso estado. Tá, e essa é a palavra do Marco Vignoli, então vale o recado, né? A gente tem visto muita gente indo para bares, indo para comércios, se recusando a usar máscaras. Muitos ainda têm a cara de pau de falar que é coisa de comunista. Acho que nesse momento não é difícil usar máscara, né? Ninguém tá pedindo para você ficar em casa somente. Você pode sair, fazer os seus afazeres, de repente também sair para uma caminhada, para uma corrida. Já passamos do ponto onde isso era de certa forma proibido. Você já pode fazer isso, mas faça com máscara, com consciência, respeitando você e também ao próximo. 6h47. Entenda a importância da vacinação coletiva para conter a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro disse na última terça que ninguém pode ser obrigado a se vacinar contra o coronavírus. A fala do presidente preocupou médicos especializados em imunologia e infectologia. Muitos temem que o discurso desencoraje os brasileiros a se vacinarem quando for possível. A médica Fernanda Grassi, especialista na área e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, explica por que é tão importante que a vacinação, mais do que uma decisão individual, seja uma necessidade coletiva. Isso sim é o que a gente chama de imunidade de grupo, porque você vacina e você então impede que o vírus propague. Uma vacina diminui o número de pessoas suscetíveis a se infectar, que podem transmitir a doença para quem não pode se vacinar ou para aqueles que a vacina não vai gerar uma resposta tão eficaz. Esse pode ser o caso de pessoas com doenças crônicas que se medicam com imunossupressores e pessoas idosas. Para elas, que podem não conseguir imunidade suficiente, quem deixa de se vacinar favorece a circulação do vírus por mais tempo e ameaça novos episódios de surto. O movimento anti-vacina é antigo, mas sempre foi pequeno. A cobertura vacinal brasileira nos últimos anos se mantém na casa dos 70% e o Programa Nacional de Imunizações do país é considerado pela comunidade científica mundial um dos mais bem-sucedidos do mundo. A vacina, trouxe um benefício muito grande, não só para a população brasileira, mas em todo o mundo. Reduziu bastante a morbidade, o número de doenças e aumentou a expectativa de vida das pessoas. Então, não existe nenhuma evidência de que vacina traz o mal. Ao contrário, evidências mostram que a vacina ela é benéfica. Com a vacina, a humanidade
cidade já conseguiu erradicar a varíola e praticamente a poliomielite, presente hoje em apenas 2 países. Além delas, o Brasil já eliminou de seu território a rubéola, a síndrome da rubéola congênita, o tétano materno e o tétano neonatal. Entre as vacinas contra o coronavírus que estão sendo pesquisadas, algumas já passaram pelas fases 1 e 2, que demonstraram segurança e indução de resposta imunológica. Na fase 3, elas precisam comprovar eficácia na imunização. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Jornal Liberal no ar. Informação, contexto, a opinião do Grupo Liberal. 6h49 e no contexto de hoje, o editor executivo do Grupo Liberal, João Colossali, comenta justamente sobre essa polêmica declaração do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, João. Bom dia, Thalita. Bom dia, Leonardo. Na última segunda-feira, durante conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro foi interpelado por uma mulher que se disse profissional de saúde. Ela disse ao presidente que era preciso ter cuidado com as vacinas contra a Covid-19, que estão em desenvolvimento. Em mais uma inadequada e lamentável fala, Bolsonaro respondeu que, abre aspas, ninguém pode obrigar a ninguém a ser vacinado, fecha aspas. O mau exemplo do presidente na gestão da pandemia do novo coronavírus já está mais do que evidente, dadas as declarações e comportamentos que teve durante praticamente toda a crise sanitária, que ainda não se encerrou. A frase de Bolsonaro em relação à vacina, portanto, além de ser incorreta, já que é a previsão em lei que pode obrigar a vacinação, soa como mais uma no seu compêndio de achismos baseados em pensamentos ideológicos. Mas apesar disso, as palavras são preocupantes pelo peso de sua liderança política. Ao lançar mão de uma afirmação do tipo, Bolsonaro coloca a vacinação em descrédito, sem embasamento nenhum, e praticamente incentiva o brasileiro a minimizar a necessidade, ou ao menos a consciência de que se imunizar é cientificamente recomendável. Em paralelo, o presidente menospreza ainda o trabalho de pesquisadores e cientistas que correm contra o tempo para desenvolver uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. É preciso valorizar e dar as melhores condições para que deste esforço surja algo em prol da população. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo trabalho de imunização gratuita a doenças diversas. O próprio calendário de vacinação, por exemplo, é pauta de reportagens constantes no noticiário do Liberal. Doenças como a poliomielite e o sarampo foram combatidas e erradicadas graças aos programas de imunização. A fala do presidente joga todo este mérito no lixo, sem qualquer razão, como sempre. João Colossali, para o Grupo Liberal de Comunicação. Polícia. Agora 6h51. A DIG e a Delegacia de Investigações Gerais de Americana prendeu nesta manhã um homem acusado de matar a esposa na frente dos filhos. E quem conta mais pra gente sobre as informações é o investigador da DIG, Emerson Siqueira. Muito bom dia, Emerson. Bom dia, Leonardo e amigos do Jornal Liberal. A DIG de Americana, na data de hoje, prendeu o autor de um feminicídio que ocorreu na cidade de São Paulo no dia 18 de julho de 2020, do corrente ano. A vítima desse feminicídio foi a senhora Thaís Alves da Silva. Ela foi assassinada pelo seu ex-marido a golpes de faca na frente dos filhos. Foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o autor desse feminicídio e havia-se informações que ele pudesse estar escondido na cidade americana por ter alguns parentes aqui nessa cidade. E a partir daí as equipes de investigação da DIG passaram a desenvolver diligências no sentido de encontrar o autor desse feminicídio, e hoje, com a graça de Deus, aí conseguimos prendê-lo numa residência na qual ele estava escondido aqui no bairro Vale das Nogueiras, na cidade americana. Tá, e essa é a palavra do agente da DIG, Emerson Siqueira, trazendo pra gente os detalhes dessa ocorrência. Lembrando que mais informações sobre esse caso você confere logo no portal liberal.com.br. Agora 6h53. Informação na medida certa. Liberal no ar. 6h53. Prefeitura muda qual escola será beneficiada por obra de condomínio em Americana.
A Câmara de Americana aprovou na sessão desta quinta-feira, em primeira discussão, um projeto de lei que altera a contrapartida exigida pela Prefeitura para a implantação de um condomínio residencial vertical de interesse social da Prospera Empreendimentos Imobiliários, no bairro São Luís. Até então, uma das exigências era de que a empresa teria que construir 4 salas de aula na creche escola Jardim Boer 1. Porém, o novo projeto do prefeito Omar Najjar determina a construção de 3 salas de aula e sanitários no CIEP Professora Maria Nilde Marcelani, no Parque Residencial Jaguari. A prefeitura diz que a demanda por vagas em pré-escola no Jardim Boer está plenamente atendida. A justificativa é de que a alteração proposta visa atender às necessidades da Secretaria de Educação, para oferecer um número de vagas suficientes na região onde a demanda é crescente. O projeto para a implantação do condomínio foi aprovado pela Câmara e depois sancionado pelo prefeito em 31 de julho de 2018. No debate em plenário nesta quinta, a alteração gerou desgaste entre os vereadores, já que parte deles cobrava estudos técnicos para embasar a mudança. Foi o caso de Maria Giovana e Wagner Malheiros. O fato das novas salas serem para ensino fundamental e não mais creches, como previa a lei original, também foi questionado. O líder de governo, Alfredo Ondas, afirmou que a mudança leva em conta o fato de já estar em construção uma creche no Jardim Boer. A obra é responsabilidade do Estado, que não aceitaria mudanças no projeto até a conclusão. Como publicado pelo Liberal em julho, a creche em questão era prevista para novembro de 2019, mas só deve ficar pronta até abril de 2021. O Estado disse que notificou a empresa responsável pela obra por conta do ritmo lento na execução do serviço. O projeto de lei terá que ser votado em segunda discussão na sessão da próxima quinta-feira. André Rossi para o Grupo Liberal de Comunicação. Agora 6 horas e 55 minutos. Os vereadores da Câmara de Americana aprovaram na sessão de ontem, em segunda discussão e por unanimidade, projeto de lei que obriga a Prefeitura a divulgar uma listagem com todos os medicamentos disponíveis e também em falta no site oficial da Prefeitura. O texto segue para análise do prefeito Omar Najjar, que pode vetar ou sancionar. De autoria dos vereadores Padre Sérgio e Odir Demarque, o projeto determina que a lista deve conter os medicamentos que são distribuídos gratuitamente no SUS. Além da lista no site, a relação também deve ser impressa e fixada nas unidades de saúde. Caso algum remédio esteja em falta, a Prefeitura também deve informar sobre a previsão de quando ele será reposto. O projeto, então, deve evitar deslocamentos desnecessários por parte da população. E o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, teve suas contas rejeitadas pelo 4º ano seguido no TCE. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, rejeitou as contas de 2018 do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. O parecer desfavorável foi emitido durante sessão da 2ª Câmara do órgão na terça-feira e publicado na 4ª. Ainda cabe recurso. É o 4º ano consecutivo que o prefeito tem as contas rejeitadas pelo tribunal. Conforme publicado pelo Liberal na quarta-feira, a votação do parecer do TCE referente ao exercício de 2015 está travada na Câmara desde agosto de 2019 por conta de entraves burocráticos. As contas de 2016 e 2017 ainda não chegaram ao Legislativo. A fiscalização do TCE identificou uma série de irregularidades na prestação de contas barbarense em 2018, desde falta de vaga em creches até servidores que tinham remuneração acima do teto municipal, que era de R$ 26.600. Foi apontado déficit orçamentário de 3%. O percentual de investimentos da cidade, de 3,2%, estava muito aquém das metas previstas na lei orçamentária anual, que era de quase 15 milhões dos 47 milhões projetados, equivalente a quase 30% do orçamento. O relatório do TCE mostra que essa situação contribuiu para aumentar o déficit financeiro daquele ano de 59 milhões para 63 milhões. A dívida de longo prazo cresceu de 40 para 78 milhões. O excesso de horas extras chamou a atenção dos fiscais, já que alguns servidores receberam mais de R$15 mil pelo trabalho adicional. Na questão da educação, o déficit de 532 vagas em creche foi mencionado. O tribunal diz que não havia um planejamento para suprir a demanda. O relatório revela a existência de salas de ensino fundamental
com mais de 24 alunos por turma, o que contraria a recomendação do Conselho Nacional de Educação. O piso salarial mensal dos professores de creche do município era inferior ao salário mínimo na época, que era de R$ 937. Já na saúde, o tempo médio de espera para atendimento de especialidades médicas e para exames foi considerado elevado. Até mesmo na limpeza pública foram constatados problemas. O serviço de roçada representava uma das maiores despesas da cidade, 7,7 milhões. O TCE constatou que estão sendo pagos valores por roçagens em locais onde não existem áreas verdes, como em áreas do cemitério central e do Paço Municipal. O conselheiro Dimas Ramalho entende que houve omissão por parte da prefeitura, já que foram emitidos 14 alertas em relação ao equilíbrio das contas. O relator determinou que a administração realize uma série de adequações para a próxima fiscalização, que verificará em loco as ações efetivamente executadas. A prefeitura informou que foi notificada da decisão, mas ainda não teve acesso ao teor do parecer. A administração vai apresentar recurso. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. Você está ouvindo Liberal no ar. Em setembro, o Horror Drive Tour chega a Hopi Hari. Uma atração inédita com quase 3 quilômetros de muito horror por trás de câmeras de um estúdio de gravações desativado. E a noite continua no Teatro Arena Show Drive com muita música e para terminar um incrível show de encerramento com as criaturas do Horror Drive. Tudo isso sem precisar sair do carro. Tranque bem as portas e volte a viver com um frio na barriga de verdade. Compre aqui, hophari.com.br. Conheça o São Vicente Online e aproveite as ofertas desta semana. Linguiça toscana Perdigão na brasa, 12,98 o quilo no preço fácil. Lava-roupas em pó Omo, lavagem perfeita, 1,6 kg, 13,79 no preço fácil. Papel higiênico Neve, folha dupla neutro, 30 metros ou folha tripla neutro Supreme, 20 metros, leve 18, pague 16, 20,90 no preço fácil. Acesse supersvonline.com.br, compre pelo site e escolha retirar suas compras na loja ou receber em casa. Supermercado São Vicente, agora online pra você. Consulte disponibilidade na sua região. O Rei da Pesca, tudo para sua pescaria, camping e lazer. Iscas artificiais e vivas. Rua Inês Daniel Manzato, 15, esquina com Rua Limeira, no Dona Regina. Retira na loja ou entrega. 3458-1418 ou WhatsApp 98812-3468. Falando que ouviu aqui na FM Gold, ganha 5% de desconto na sua compra. O Rei da Pesca. Droga Pires, o melhor serviço de entrega da região. Entregando todos os dias das 8 às 23 horas. Inclusive sábados, domingos e feriados. Confira nosso preço imbatível. Insure 400 gramas, só R$ 43,99. 3461-9106. Droga Pires. Faça o que te faz alegre e feliz. Já começou e vai até 22 de setembro a imperdível e tradicional quinzena do inox Zanini. Ralador com recipiente, R$ 39,90 cada. Lixeira Hércules inox 2 litros, R$ 89,90. Quinzena do inox Zanini, de 4 a 22 de setembro. Milhares de produtos à sua disposição. Loja matriz aberta aos domingos das 9 às 15 horas. Liberal no ar. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, aqui na FM Gold. A sua rádio. Jornal Liberal no ar. Agora 7h02. Este é o Liberal no ar pelas emissoras de rádio do Grupo Liberal de Comunicação, a Rádio Clube AM 580 e também a FM Gold 94.7. Entre aplausos e gritos de privatiza, funcionários dos Correios fazem passeata em Americana. Aos gritos de "a greve continua", foi realizada nesta quinta-feira a passeata dos funcionários dos Correios em Americana. Cerca de 50 trabalhadores participaram da manifestação, que teve 1h20 de duração. O ato foi coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Correios de Campinas e região. O movimento saiu da Vila Santa Catarina e percorreu a região central, passando pelo terminal metropolitano até chegar à Praça Comendador Miller. Durante o trajeto, os funcionários da estatal foram aplaudidos, mas também houve gritos de privatiza vindos de moradores de prédios da cidade. Em respeito às normas sanitárias para a prevenção do novo coronavírus, os participantes do ato utilizaram máscaras de proteção. Foi uma passeata muito boa, muito positiva. Nós percebemos que a população está apoiando, muita manifestação de apoio. A passeata também foi tranquila, graças a Deus.
Também agradecer também a PM, que fez uma segurança para a gente, garantindo que tivesse uma passeata pacífica e que nós conseguimos distribuir as cartas abertas, a população recebeu bem e assim, show de bola. Uma carta aberta com os motivos da paralisação, iniciada em 17 de agosto, foi entregue para a população. Além disso, faixas eram carregadas pelos manifestantes, uma delas com os dizeres: privatização é coisa de ladrão. Um carro de som puxava a movimentação. O ato é contra a privatização da empresa e a exclusão de 70 das 79 cláusulas de um acordo coletivo que tinha validade até 2021, mas foi anulado pelo Superior Tribunal Federal, o que retiraria, segundo o sindicato, direitos como vale alimentação, 30% do adicional de risco e licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, ticket alimentação, entre outros. Em um trecho da carta aberta entregue, o sindicato diz que o objetivo da empresa é sucatear-se para acelerar a sua privatização. Diz ainda que os Correios fecharam agências, não realizam concursos desde 2011 e vem demitindo trabalhadores para enxugar a empresa, o que consequentemente piora o serviço prestado à população. Funcionários ouvidos pelo Liberal também reclamaram da situação dos Correios, especificamente em Americana. Um trabalhador que pediu para não ser identificado diz que a junção dos dois centros de distribuição que antes existiam na cidade em um só, no São Manuel, causou uma sobrecarga. Ele afirmou que um funcionário sai do local com mais de 280 encomendas para entregar em 3 horas, além de precisarem ir a locais com casos confirmados de Covid-19. Para ele, a empresa precisaria do dobro de 34 carteiros, que é o número de contratados no momento. Isabela Rolouca para o Grupo Liberal de Comunicação. Em nota, os Correios afirmaram que aguarda o julgamento do dissídio de greve pelo Tribunal Superior do Trabalho para dar fim ao que chama de impasse que prejudica a população brasileira. Em trecho da nota, os Correios dizem que vale ressaltar que a empresa tem preservado empregos, salários e todos os direitos previstos na CLT, bem como outros benefícios para o efetivo. 7h05 e a Helenice Adélia, ela que nos acompanha pelo facebook.com/Grupo Liberal, ela questiona por que os poços de água de Americana estão fechados e que está formando uma fila enorme no único deles que está aberto. O Helenice, a gente tem informação pela prefeitura que o poço artesiano do Jardim da Paz foi fechado por conta de alguns problemas naquele local e que não há uma previsão para ele voltar a funcionar. Os outros poços da cidade, a gente não tem essa informação. A prefeitura pelo menos não divulgou que eles estariam fechados. Então, se você puder falar pra gente, por favor, nos comentários ou pelo WhatsApp aqui do Liberal também, que é o 992712364, quais são esses poços que realmente estão fechados. A gente, com essa informação, questiona a prefeitura e traz para vocês, da nossa audiência, o motivo desse fechamento. Agora são 7h06. As agendas de consultas eletivas na atenção básica de saúde de Americana foram reorganizadas pela prefeitura. Não se trata de um novo agendamento, mas sim de uma medida adotada para atender aos pacientes que já aguardavam por uma consulta, segundo a assessoria de imprensa da administração. O objetivo também é retomar o atendimento médico de maneira gradativa, evitando aglomerações e o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Por isso, as consultas com médicos e enfermeiros foram agendadas com intervalo de 30 minutos. Os pacientes estão sendo orientados sobre o horário agendado e para que cheguem à consulta com 15 minutos de antecedência. Além disso, o uso de máscara é obrigatório e somente um acompanhante pode entrar no consultório, e isso apenas em casos específicos, como, por exemplo, idosos, crianças e portadores de necessidades especiais. As consultas odontológicas seguem as mesmas orientações. Já os casos de síndrome gripal continuam como demanda espontânea. A prefeitura ainda não divulgou informações de quando novas consultas vão passar a serem agendadas na rede básica. 7/8, uma decisão judicial no último dia 1º extinguiu uma ação civil pública que cobrava melhorias nas condições estruturais e no atendimento oferecido no HM em Americana. A sentença foi proferida pela juíza Roberta Santos, da 4ª Vara Civil da cidade.
A avaliação do próprio MP foi de que, com a inauguração do novo pronto-socorro neste ano, quase todas as questões apontadas no início do processo foram resolvidas. A juíza atendeu ao pedido do órgão acusador e decidiu pela extinção da ação. O Ministério Público entrou com a ação em 2014, denunciando diversos problemas no hospital. O MP dizia que a unidade médica não vinha atuando de maneira correta e digna na área de saúde, prestando um serviço de péssima qualidade para a população. Foram apontados na época, por exemplo, dificuldade para fornecer medicamentos, exames e materiais para atender os pacientes. As partes elas se reuniram e chegaram a um acordo judicial em 2017. Nele, a Fusame se comprometia a melhorar a estrutura do espaço, promovendo algumas mudanças, como mudanças na sala de emergência, recepção, consultório, entre outros. E essas medidas, segundo, claro, o Ministério Público e a Justiça, foram sanadas com a inauguração do novo PS. 7h09, governo propõe fim da estabilidade e muda regras de promoção de servidores. O governo federal apresentou nesta quinta-feira a PEC da reforma administrativa, batizada de Nova Administração Pública. As mudanças no funcionalismo público foram divididas em 3 etapas. A primeira é justamente a PEC, que foca em princípios mais gerais do serviço público. Uma das principais mudanças propostas pelo governo é o fim da estabilidade para diversos setores. Além disso, a PEC também acaba com a promoção baseada apenas no tempo de serviço e cria um tempo mínimo de experiência antes da efetivação no cargo público. O secretário adjunto de Gestão e Desempenho do Ministério da Economia, Gleison Rubim, assegurou que a reforma, mesmo trazendo mudanças como o fim da estabilidade, dará segurança e previsibilidade para as contas públicas e, consequentemente, para o servidor. A palavra de ordem aqui é segurança. Nós começamos a apresentação mostrando exatamente qual será o desfecho da situação atual se nada for feito. Nós não teremos a garantia, muito menos a segurança, de que os salários dos atuais servidores continuarão a ser pagos. E eu não consigo imaginar muitas outras coisas que sejam mais desencorajadoras para um candidato do que não ter a certeza de que ele vai receber, depois de efetivado no cargo, o seu salário em dia. Então, é fundamental que a gente mude o sistema de uma forma estrutural, e aí não é tirar a estabilidade, é colocar a estabilidade onde ela deve estar. Vamos agora a alguns detalhes da reforma. O governo propõe o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição. Outro ponto é o que proíbe que funcionários públicos tirem mais de 30 dias de férias por ano. A reforma também estabelece que qualquer redução de jornada terá que ser acompanhada de redução de salário. A promoção ou progressão no serviço público não poderá ser pautado exclusivamente por tempo de serviço. O mérito e desempenho devem ser levados em conta. Um dos pontos centrais da reforma determina que o aprovado e convocado para o serviço tenha que prestar, no mínimo, 2 anos de experiência. Outro tema que vai levantar muita polêmica é sobre a estabilidade no serviço público, que também fica restrito apenas para carreiras de Estado, que ainda serão detalhadas. A reforma acaba com o regime jurídico único, que é a atual forma de contratação dos servidores aprovados em concurso, e cria novos formatos de contratação. Apenas o cargo típico de Estado terá estabilidade. Os outros serão por contratação temporária e com possibilidade de demissão a qualquer momento. A reforma também dá mais poderes ao presidente da República, que poderá reorganizar a administração pública e transformar cargos sem aumento de despesa. As mudanças só valem para novos servidores. A PEC precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Liberal no ar. Informação. Agora 7h12, Sebrae abre cursos gratuitos de empreendedorismo para jovens do ensino médio.
O Sebrae SP lançou 2 cursos online e gratuitos para incentivar atitudes empreendedoras entre jovens. Os cursos fazem parte do programa Vai Lá e Faz e são voltados para estudantes do ensino médio de 15 a 17 anos. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas no site do Sebrae SP. O curso Cheio de Atitude aborda temas como busca de oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, como correr riscos calculados, independência e autoconfiança, persuasão e rede de contatos e a importância de definição de metas e planejamento. Cheio de Atitude tem a carga horária de 20 horas e a duração prevista para 30 dias. Ao final, o estudante recebe certificado. Já no curso Criatividade, é focado na prática de inovação e exemplos de jovens líderes. A ideia é entender as atitudes e comportamentos que levam o empreendedor a desenvolver sua criatividade e também como exercê-la em seu dia a dia. A atividade tem carga horária de 12 horas e duração prevista para 30 dias. Ao final, o estudante também recebe certificado. O programa Vai Lá e Faz em breve vai lançar também capacitações com os temas planos de vida e carreira, o mundo de trabalho, meu sucesso e oficina de pitch. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800. Natália Velosa para o Grupo Liberal de Comunicação. 7h14, entre os dias 9 e 25 de setembro, a Secretaria de Educação de Americana abre inscrições para o atendimento de pré-escola em 2021 para quem está fora da rede pública. As matrículas também acontecem diretamente nas unidades escolares. Para a primeira etapa, podem ser inscritos quem nasceu entre 1º de abril de 2016 e 31 de março de 2017, ou seja, quem completa 4 anos até março de 2021. Já para a segunda etapa da pré-escola, podem ser matriculadas as crianças nascidas entre 1º de abril de 2015 e 31 de março de 2016, que completarem 5 anos até março de 2021. Agora 7h15. Cultura. Cartunista e colaborador do Liberal é premiado no Salão Internacional do Humor de Piracicaba neste ano. Uma constatação bem-humorada é o tema central da charge Evolução da Escrita, do cartunista Luiz Fernando Caso, premiado na categoria Comunicação no 47º Salão Internacional do Humor de Piracicaba, que neste ano é promovido com mostra virtual. Ela é uma charge que ela fala sobre a questão da escrita, da comunicação, né? E ela acabou fazendo bastante sucesso justamente pela universalidade, né? Você vê que ela fala sobre a evolução da escrita sem ter nenhuma parte escrita, na verdade, né? Onde você tem dentro da charge 3 personagens. O primeiro é um cimério, né? Que foi o povo que começou o desenvolvimento da escrita. Depois isso continuou através dos egípcios, né? Por meio de hierógrafos, né? E depois, por fim, a gente tem os jovens de hoje, né? Que se comunicam por meio de emojis, né? Comunicam ainda por imagens. Ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo, né? Justamente porque ela não está escrita em nenhum idioma, né? Está escrita pela linguagem universal do desenho. As charges abordam, acho que eu procuro fazer charges sobre todos os temas, né? Política, economia, esportes, comportamento e buscar as contradições, né? E ter um olhar sempre bem humorado pelas questões que a gente tem, né, no dia a dia. A charge foi publicada há alguns anos e se espalhou pelo mundo. Um exemplo disso são as mensagens que ele chegou a receber de uma professora norte-americana solicitando o uso da imagem em uma tese de doutorado após ter se deparado com o trabalho em um site italiano. O cartunista já havia participado do Salão Internacional do Humor de Piracicaba e foi premiado pela primeira vez em uma live no último dia 29 de agosto. Atualmente vive em Bauru, onde nasceu, e publica charges no Liberal desde 2011. Ele contou à reportagem que sempre acompanhou os desenhos de humor e cita como referência nomes como Angeli, Laerte e Charles Schulz, criador do Snoopy. Gostaria de deixar um abraço aí para os leitores do jornal que acompanham o trabalho diariamente. Dizer que eu acho que os meus principais compromissos é tentar estar sempre melhorando e tentar sempre abordando os assuntos de maneira criativa.
e bem-humorada, né? Esta foi a primeira realização online da história do Salão Internacional do Humor de Piracicaba, que se iniciou em 1974 pela iniciativa de um grupo de piracicabanos formado por jornalistas, artistas e intelectuais em meio à ditadura militar. Segundo a curadoria do evento, os temas analisados pelos artistas em suas obras neste ano trouxeram humor em meio a tempos incertos, com trabalhos que abordam o descrédito da ciência e da valorização ambiental. A tecnologia e a questão social também foram fortes fontes de inspiração para os artistas. Neste ano foram inscritos 316 trabalhos de 172 artistas de 32 países. Devido à pandemia, a exposição pode ser conferida online e gratuitamente até o dia 29 de setembro pelo site oficial do Salão. Marina Zanak para o Grupo Liberal de Comunicação. Agora são 7h18. A partir da semana que vem, a Unisal vai promover uma feira de empregabilidade online. Esse evento já foi realizado em outros anos, mas por conta da pandemia, vai acontecer de forma online à distância. E a gente vai falar agora com o Geraldo Biagi, que é coordenador da extensão e professor da feira, para falar sobre esse assunto. Oi, Geraldo, bom dia, obrigada por nos atender. Imagina, bom dia, quem agradece sou eu por estar tendo essa oportunidade de promover essa 7ª feira de empregabilidade virtual. Muito bom dia, Geraldo, aqui é Leonardo falando. Conta pra gente como é que vai funcionar nesse ano a feira e se é preciso, quem está interessado em participar tem que se inscrever. Como é que funciona, Geraldo? Leonardo, bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gold do Liberal da Americana. É o seguinte, essa feira nós já estamos realizando parte dela, que são as lives de quinta-feira, das 6 às 7 da noite, que nós estamos chamando de pré-feira. Essas lives que nós estamos realizando são assuntos pertinentes às pessoas que estão desempregadas, e outras pessoas também que porventura estão nos ouvindo nessa live, assuntos tipo currículo que encanta, o LinkedIn, requisitos de empregabilidade, enfim, são assuntos pertinentes a essas pessoas que estão realmente procurando a busca de um novo emprego, ou que estão desempregadas, ou que porventura queiram mudar de emprego. Então, nessa feira de empregabilidade virtual que nós estamos fazendo esse ano, há sim a necessidade de fazer um cadastramento. Por quê? Pelo seguinte, nós queremos que a pessoa, durante a semana, que a semana toda, de 7 a 11 de setembro, que vai começar na semana que vem, inclusive nós vamos começar no feriado, porque também o feriado faz parte, as pessoas desempregadas estão em casa e poderão nos ouvir com mais tranquilidade. E as lives acontecerão das 6 da noite às 18 às 19 horas, tá certo? É um horário que as pessoas já estão em casa, estão sossegadas e podem nos ouvir. Aí a necessidade da inscrição. Porque nós vamos todas as noites, nessa feira, divulgar as empresas, que nós já temos várias empresas que já fecharam conosco o contrato, as empresas, as ofertas de emprego. Aí a pessoa entra no site do Unisal, que é unisal.br, aí ela clica no Eventos Americana, já vai sair lá a página para ela fazer uma inscrição. A inscrição é bem simples, é só o nome da pessoa, para que o telefone, para que ela, ao entrar nessa página, ela já vai verificar as empresas dessa noite que estão fazendo a oferta de emprego e ela já encaminha o currículo para a empresa no emprego que ela gostaria de se candidatar. Por quê? Senão fica um volume muito grande de um emprego, a pessoa é formada, por exemplo, em administração. E não tem experiência nenhuma, por exemplo, a trabalhar numa área de ferramentaria de uma indústria. De repente, essa indústria vai receber aí 10 mil currículos para aproveitar um. Então, nós resolvemos fazer
inscrição para que a pessoa já encaminhe o currículo aonde ela tem a facilidade e onde ela gostaria de galgar o seu emprego. E tem mais, a feira não acaba na semana. Aí, com esses cadastros que nós teremos dessas pessoas que estarão se inscrevendo, as empresas a médio e longo prazo vão nos fornecendo novos empregos que, porventura, nós acreditamos que pós-pandemia, esse volume deve aumentar. Nós estamos acompanhando aí as redes sociais, os jornais de informação, e nós estamos sentindo que essa reação deverá voltar a ampliar, e as pessoas, com certeza, vão ter mais ofertas de emprego, porque não é possível, na situação que nós estamos, num Brasil onde as pessoas que têm condições de trabalhar, mais da metade, conforme as mídias que a gente tem visto, estão desempregadas. Então, não tem como o PIB crescer, a economia crescer, se não tiverem ofertas de emprego. Então, nós estamos acompanhando, e também nós vamos querer ajudar as pessoas a médio e longo prazo, na medida que nós somos recebendo as ofertas de emprego e estágio. Legal. Geraldo, tem uma expectativa de quantas vagas devem ser oferecidas nessa feira? É a Maíra, quem está falando? Desculpa. É a Thalita. Desculpa, Thalita. Thalita, olha, é o seguinte, dia após dia que nós estamos fazendo essas lives, inclusive a última, nós vamos realizar sábado, as empresas estão nos ligando, se oferecendo. Então, eu diria o seguinte, nós temos, assim, confirmado, mas creio que deverá aumentar, de 400 a 500 oportunidades agora, de imediato. Agora, a médio e longo prazo, eu não sei precisar você quantas que nós teremos. Perfeito, Geraldo. E com relação ainda à sua expectativa, né? É um ano diferente, né? Muita gente tem aproveitado esse período para fazer cursos online, tem realmente se engajado de maneira online nesses projetos. Vocês estão confiantes numa boa... não num bom comparecimento, mas eu digo assim, que as pessoas participem bem dessa feira esse ano também? Olha, na verdade é o seguinte, ano passado eu fui na rádio de vocês aí, nós fizemos uma entrevista para uma feira que nós estávamos promovendo com uma velocidade muito grande no Tivoli Shopping, e nós imaginávamos que a gente ia ter umas 1.000 e poucas pessoas, e nós tivemos 6.000 pessoas participando da feira. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus nós acreditamos que daquelas 6.000 pessoas, umas 2.000 pessoas conseguiram emprego, porque nós fizemos médio e longo prazo pelos grandes grupos que nós fomos montando de oferta de emprego, e a gente foi acompanhando das pessoas que conseguiram emprego e falar, tira do grupo. Então, 2.000 pessoas das 6.000 mais ou menos que participaram da feira. Agora o seguinte, esse ano, online, olha, é o Leonardo, né? Olha, Leonardo, eu diria o seguinte, a expectativa nossa, gostaríamos que não precisássemos fazer essa feira, porque queríamos nós que todos estivessem empregados. Mas eu acredito que nós vamos ter uma procura muito grande, porque a gente está sentindo nas redes sociais, quando a gente publica e divulga as lives que a gente está fazendo, que tem muita gente curtindo, dá 1.000, 2.000 pessoas. Então, eu acho que vai ser nessa linha, porque eu diria que na rede social, se a pessoa tiver a oportunidade de ter esse contato, essa informação dessa feira, eu acredito que eles vão se inscrever. Eu diria que na semana, pode ser que eu esteja enganado, mas umas 2.000 pessoas talvez entrem em contato conosco. Mas como nós vamos ainda aumentar essa oportunidade da pessoa poder se inscrever e mandar o seu currículo, eu acredito, olha, infelizmente, que nós talvez
possamos chegar próximo de 5 mil pessoas. Certo. Geraldo, muito obrigada pela participação aqui no Liberal no Ar. Imagine, eu que fico aqui à disposição e agradeço de coração a oportunidade que vocês nos deram de podermos promover e divulgar essa feira de empregabilidade. Um abraço. Esse foi Geraldo Biagi, coordenador de extensão e professor envolvido na organização da Feira de Empregabilidade Online da Unisal, que vai acontecer durante a semana que vem, 7h28. Esportes. 7h28. Tivemos 2 jogos fechando a rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Um dos jogos transmitido inclusive aqui pela Rádio Clube, o São Paulo perdeu fora de casa lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro, placar de 3-0. O tricolor, que vinha de um bom resultado no clássico contra o Corinthians, estava empolgado realmente, mas não fez uma boa partida lá em Minas, perdeu por 3-0. No outro jogo da noite, o Grêmio foi derrotado em casa pelo Sport, placar de 2-1. Desta maneira, o G4 do Brasileiro é o seguinte: o Internacional lidera com 16 pontos, o São Paulo, apesar de ter perdido, é o segundo com 13, enquanto o Atlético Mineiro com 12 e Vasco com 11 pontos ainda fecham o G4 do Campeonato Brasileiro. Ainda entre os paulistas, o Palmeiras é o 8º colocado com 10 pontos, o Corinthians é o 9º com 8 pontos, o Santos o 11º com 8 pontos conquistados, enquanto o Red Bull Bragantino está na zona de rebaixamento com 6 pontos somados em 7 rodadas disputadas. E ainda tem bola rolando no fim de semana. No sábado, a AM 580 vai transmitir a partir das 6h30 Corinthians e Botafogo, e na sequência Ceará e Santos a partir das 9 da noite. E no domingo tem show de palpites a partir das 2 horas da tarde e a partir das 3h30 a transmissão de São Paulo e Fluminense. 7h29. Termina aqui o Jornal Liberal no Ar desta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Apresentação: Leonardo Oliveira e Thalita Bristotti. Trabalhos técnicos de Márcio Biondo. Produção e edição: Maíra Torres. Coordenação de jornalismo de Bruno Moreira. Coordenação de programação: Cris Correia. A edição executiva é de João Colosciali. Direção geral: Fernando Giuliani. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até segunda. Bom fim de semana para todo mundo, até segunda. Você acabou de ouvir Liberal no Ar. Mais informações durante a nossa programação. Bom dia. Você está ouvindo Rádio FM Gol.